pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a doutora Beatriz, sou uma das sócias e doutora aqui da Clínica Rejuve, e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que é de interesse de muitos pacientes, sobre a rinomodelação. Você sabia que é possível corrigir pontos específicos no seu nariz sem fazer uma cirurgia plástica? É isso que nós vamos conversar hoje. Então, eu trouxe aqui para vocês uma série de casos, procedimentos, como é realizado, para tirar todas as dúvidas, para deixar vocês mais seguros com relação ao procedimento. Então, eu gostaria muito de pedir para que vocês curtissem esse vídeo e encaminhassem para amigos que vocês acreditam que vão gostar desse conteúdo, para que a gente consiga entregar informação para mais pacientes. Eu gostaria de iniciar apresentando nossa clínica para vocês. Então, nós temos uma clínica aqui em Moema, que se chama Clínica Rejuve. É uma clínica especializada só em procedimentos de harmonização facial. Então, não há nenhum outro procedimento na clínica que não seja voltado para a parte estética e também para a parte funcional, se tratando de procedimentos da harmonização facial. Aqui nós temos algumas fotos da nossa clínica. A nossa clínica foi inspirada na França moderna, então nós temos várias inspirações para que a gente chegasse ao nosso resultado aqui. Nós construímos a clínica pensando em todos os detalhes e para proporcionar uma melhor experiência para vocês. Nós somos 5 doutores aqui, 5 dentistas, trabalhamos todos com os procedimentos de harmonização facial, tratamentos de pele também. Então, quando o paciente chega aqui, nós avaliamos sempre quais são as queixas do paciente, o que ele está buscando, o que ele espera como resultado e quais são os procedimentos, os tratamentos que nós temos para oferecer a ele e alcançar esses resultados esperados pelo paciente. Aqui mais algumas fotos da nossa clínica. Nós temos a Sala Paris, que é essa primeira e segunda foto, que é a nossa sala VIP, onde nós realizamos alguns atendimentos também. A nossa clínica está cheia de obras de arte espalhadas por aí, porque nós acreditamos que o que a gente faz também é uma forma de arte. A gente busca sempre entregar o melhor, entregar o que o paciente espera, e tudo isso é conversado e alinhado antes de qualquer procedimento. Por isso que durante uma consulta inicial, a gente fica um tempão com o paciente conversando, compreendendo bem, sabendo o que ele já fez, quais são os procedimentos que ele já realizou, quais são as expectativas desse paciente, o que ele espera como resultado, para poder indicar um tratamento mais específico e assertivo com relação aos resultados. Então, vamos começar a falar de rinomodelação. Eu gostaria, antes de tudo, conversar um pouquinho com vocês sobre quais são essas indicações, o que a gente pode, de fato, corrigir com uma rinomodelação e o que não é possível corrigir com uma rinomodelação. A rinomodelação é um procedimento realizado com ácido hialurônico, muitas vezes pode ser associado com fios também, em alguns casos específicos, e ela tem a função de corrigir algumas assimetrias, ou quando o paciente tem uma giba nasal mais aparente, mais projetada. Se o paciente deseja ter uma ponta mais afinada ou uma ponta mais levantada, pacientes que têm uma ponta do nariz caída, isso pode ser resolvido com uma rinomodelação, mas existem pontos de ressalva. Em uma avaliação, a gente vai levar em consideração se o paciente tem espaço suficiente para a gente trabalhar, se o resultado que o paciente espera é um resultado que é possível entregar com a rinomodelação, seja ela só com ácido hialurônico ou então associando outros procedimentos juntos, o fio ou então o botox. Tudo isso é planejado antes de iniciar o tratamento. Então, eu separei para vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre alguns casos específicos que
são as principais queixas que chegam através dos nossos pacientes e que a gente consegue resolver com a rinomodelação. Vejam esse caso. Na verdade, essa paciente, ela se queixava do nariz, ela tinha uma queixa específica com relação ao nariz dela, ela buscava melhorar, mas especificamente ela também tinha outros pontos que poderiam ser melhorados e equilibrados para entregar um melhor resultado. Então, focando inicialmente só no nariz, vejam como ela tinha uma giba mais aparente. Giba é aquele ossinho que a gente tem no dorso, que em algumas pessoas fica mais para frente, fica mais projetado. E os pacientes normalmente se queixam disso. Também se queixava de uma ponta mais caída, apesar de nós temos um ângulo muito importante quando a gente avalia um paciente, que é o ângulo nasolabial. Então, ele se trata da relação entre a linha do nariz com a linha do lábio. Esse ângulo, ele tem uma referência de estar ali entre 90 e 100 graus, e quando ele está muito fechado, o paciente fica com uma ponta mais caída. Nesse caso, a angulação dessa região era uma boa angulação, porém, ela tinha a ponta do nariz mais caidinha, e isso era uma queixa dela. Ela, inclusive, tinha a sensação de que o nariz dela era muito grande com relação ao rosto. Então, que ele era muito projetado, que ele ficava muito em evidência. E o que nós levamos em consideração para melhorar esse aspecto? Então, sim ou sim, nós sempre vamos fazer uma avaliação completa. Por mais que a queixa do paciente seja só o nariz, muitas vezes o problema não está diretamente no nariz. Neste caso, o lábio e o queixo dela puderam ser melhorados para que entrasse em um equilíbrio maior quando a gente visse a paciente de perfil. E a gente conseguiu, inclusive, a rinomodelação também foi realizada, mas com essa junção de procedimentos foi possível, inclusive, entregar um aspecto de um nariz menor. Ela não tem mais a sensação de que o nariz dela é muito grande para o rosto dela, que é muito projetado. Ele está em equilíbrio hoje em dia, e junto com isso, no planejamento da rinomodelação, nós focamos em melhorar o dorso. Então, vejam como o dorso dela agora está mais retinho, não tem mais essa ondulação, e como a ponta está mais definida e mais levantada. Então, vejam que ela vinha numa curvatura para baixo e agora ela termina para cima. Então, o ponto mais projetado do nariz dela está mais elevado do que era antes. Essa é uma das principais queixas que os pacientes chegam aqui contando para a gente do que gostariam de melhorar no nariz. Então, é um nariz muito característico de que a gente consegue, com muito sucesso, realizar a rinomodelação e entregar um resultado como esse que vocês estão vendo na foto, sem ter nenhum procedimento cirúrgico. Então, é um procedimento, eu inclusive coloquei para vocês um vídeo de como é realizada essa aplicação, mas é um planejamento que pode entregar esse resultado. Se o paciente deseja, ele pode associar com outros procedimentos para conseguir um resultado ainda melhor, quando ele busca uma harmonização completa, um equilíbrio de fato do rosto completo, mas focando aqui no nariz, que é o tema da live de hoje, ele vai te entregar um resultado que parece um resultado de uma cirurgia plástica de uma forma muito menos invasiva. É um procedimento rápido que, na aplicação, a gente leva aí uns 20 minutos, 30 minutos no máximo para realizar, e que o paciente sai da clínica super bem, tem anestesia local ali, que leva uma ou 2 horinhas para passar, mas ele não precisa
ter um repouso absoluto no pós, ele não precisa ficar com nenhum tipo de curativo. Então, é o tipo de procedimento que a gente consegue resolver as queixas e que o paciente consegue sair daqui e levar a vida dele de forma normal. Ele não precisa se programar, como numa cirurgia plástica, para ficar em repouso, para ficar sem trabalhar, ficar em casa. Ele pode seguir com a vida dele normalmente. Esse outro caso é um caso de um paciente que se queixava também do dorso. A rinomodelação ela é muito buscada também por homens. Então, vejam que esse paciente, ele tinha uma ondulação aqui na região do dorso, mais para a ponta. E ele se queixava também da ponta ser muito caída. Vocês se lembram do ângulo nasolabial que eu contei para vocês, que é o ângulo do nariz com o lábio? Neste caso, esse paciente tinha esse ângulo mais fechado, então a ponta dele era mais caída. E o planejamento para esse caso foi a aplicação de ácido hialurônico em pontos específicos para aumentar esse ângulo nasolabial, e só de aumentar esse ângulo, nós já melhoramos muito o dorso. Eu vou colocar aqui para vocês para explicar melhor. Então, vejam esse caso. A principal queixa desse paciente era essa ondulação e a ponta do nariz mais caída. Então, esse ângulo estava muito fechado. Vejam que quando a gente observa o paciente de perfil, a gente tem um ponto que é o ponto mais projetado, é o ponto que está mais para frente no nariz. E vejam como esse ponto ele estava mais baixo. Isso é muito característico de uma ponta caída. Depois que a gente realiza a rinomodelação, vejam como esse ponto ele fica mais alto. Então, a ideia é levantar esse ponto para que a gente tenha um suporte maior da ponta do nariz e que a gente mantenha o nariz nessa posição. Só de aumentar esse ângulo nasolabial, só de aumentar esse ângulo do paciente, a gente já consegue melhorar muito essa região. Então, ao levantar a ponta do nariz, aumentar o ângulo nasolabial, vejam que essa ponta já ficou mais alta e o dorso também melhorou muito. Isso significa que a gente não aplicou nada no dorso? Não, a gente fez uma aplicação nessa região que a gente chama de radix, é uma região onde normalmente ela fica mais profunda para os pacientes que têm a giba nasal aparente, mas que não foi necessário fazer nenhuma outra aplicação no dorso. Só de levantar o ângulo nasolabial já foi suficiente para corrigir esse nariz. Narizes que têm a ponta muito caída precisam de uma avaliação específica, porque esse nariz ele pode ter um peso muito grande. Muitas vezes, só o ácido hialurônico pode não ser suficiente. Nesses casos, a gente consegue associar com os fios, por exemplo, fios de tração, para aumentar o suporte desse nariz. E aí a gente consegue corrigir da mesma forma. Eu separei para vocês casos também de associação de técnicas onde o nariz do paciente necessitava um suporte maior. Só o ácido hialurônico não era suficiente para dar todo esse suporte. Quando a ponta do nariz é muito caída, normalmente nós associamos para dar um suporte maior e um resultado mais prolongado ao paciente, para que esse nariz não ceda depois. Vejam essa outra paciente. A queixa dela também era com relação ao dorso e também
com relação à ponta. Então, vejam que ela não precisava abrir tanto o ângulo nasolabial, mas ela tinha essa ondulação no dorso e se queixava com relação a isso. Então, para o caso dela, para as queixas dela, foi planejado uma aplicação na região do radix, atrás da giba nasal, e também trabalhamos a ponta. Vejam a incidência de luz antes da rinomodelação, como ela fica interrompida, porque nós temos uma depressão nessa região. Depois da giba, o dorso ele desce um pouquinho, então a iluminação ela não é constante. E vejam depois do procedimento como a incidência de luz é constante e ela toca toda a superfície do nariz. Essa é uma das formas também que a gente consegue dar o aspecto de um nariz, de um dorso mais fino, de uma ponta mais fina, alterando a incidência de luz na região do nariz. Então, se um paciente que tenha um dorso muito largo, um nariz muito largo, e quer ter um nariz mais afinado, como que a gente consegue isso? Alguns pacientes não conseguem entender. Eles perguntam, mas como que você vai deixar o meu nariz menor sem tirar nada, sem fazer uma cirurgia, só colocando ácido hialurônico? E é exatamente mudando a incidência de luz que a gente consegue esse tipo de resultado. Então, quando a gente muda, faz a aplicação no ponto específico para que a luz chegue nesse ponto antes de todo o restante do nariz, nós conseguimos trazer um resultado de um dorso mais fino ou uma ponta mais fina também. Vejam esse resultado. Essa paciente fez só rinomodelação. Ela também tinha indicação para fazer aumento, mas nós iniciamos apenas com a rinomodelação. E a principal queixa dessa paciente era a giba nasal aparente. Vejam como as queixas são muito parecidas. Então, existem outros tipos de queixas, nós vamos chegar nessa parte, mas quando a gente observa um paciente, a gente já tem exatamente o tipo de nariz que ele tem, quais são os pontos específicos que a gente precisa trabalhar para alcançar o resultado que ele deseja. Então, dessa paciente, nós trabalhamos 3 regiões. A região do ângulo nasolabial, nós abrimos esse ângulo. Trabalhamos também a região de ponta para criar uma ponta. Se vocês observarem, daqui em diante, quando essa paciente, quando o nariz terminava o dorso e começava a ponta, ela já começava mais caidinha. Isso dá a sensação de uma ponta alongada, dá a sensação de que o nariz é maior do que ele realmente é, porque não existe a divisão do final do dorso e começo da ponta, é como se fosse uma coisa só. E isso dá a sensação, o paciente normalmente tem a sensação de que o nariz dele é muito grande, mas na verdade é só uma questão de angulação. Então, alterando isso, melhorando a região da ponta, e claro, a região da giba, que era a principal queixa dela, nós demos um resultado de ela tem a sensação de que o nariz dela hoje é menor do que realmente era. Isso só com ácido hialurônico, só com a rinomodelação. Eu vou colocar aqui para vocês também. Nessa paciente, nós realizamos uma aplicação na região de columela, que a gente chama. Então, essa região aqui tem o nome de columela. Fizemos uma aplicação nessa região, isso faz com que o nariz levante. Então, a gente abre o ângulo nasolabial. Também na região de ponta, tem uma aplicação, vejam o ponto de luz, a iluminação, onde ela estava
mais baixa, e onde ela está agora, mais alta. Então, nós criamos uma ponta mais elevada, uma ponta mais empinada para essa paciente. E finalizamos com o preenchimento na região do radix, para preencher essa região e deixar o dorso mais reto, para que ela não tivesse mais essa ondulação da giba. Esse foi o planejamento que nós fizemos para essa paciente e alcançamos esse resultado. Algo muito importante de dizer também é que muitas vezes o paciente pode necessitar mais de uma sessão de rinomodelação. Então, quando a gente trabalha com a rinomodelação, nós temos limites de aplicação para realizar em uma única sessão. Isso para trazer mais segurança, para que a gente também consiga ter um resultado mais refinado. O paciente pode ter a necessidade, por exemplo, de aplicar uma certa quantidade aqui, mas por conta de segurança e também para que aquele ácido hialurônico se acomode, chegue no resultado final, nós fazemos um intervalo e depois planejamos uma nova sessão. Alguns pacientes nós conseguimos resolver em uma sessão só. Ontem mesmo eu fiz uma rinomodelação e com uma sessão nós chegamos já no resultado final. Mas essa paciente, por exemplo, foi uma paciente que nós fizemos 3 sessões de rinomodelação para chegar nesse resultado. Então, a gente faz a aplicação aos poucos, nós vamos refinando esse resultado até chegar nesse resultado final, e é um resultado também que tem ele é mais prolongado. Então, quando a gente dá o tempo para o ácido hialurônico se acomodar na região, para aí sim avaliar se tem a necessidade de colocar mais material ou não, a gente faz com que esse nariz se mantenha dessa forma por mais tempo. Hoje em dia, ela faz sessões de manutenção anuais. Então, uma vez por ano só, a gente faz uma manutenção e ela consegue manter esse nariz assim até o ano seguinte. Essa foto eu coloquei para vocês observarem junto comigo os pontos de luz. Então, se a sua queixa é ter uma ponta mais fina, se você acredita que a ponta do seu nariz ela é mais larga, se isso te incomoda de alguma forma e você deseja ter uma ponta mais fina, o nosso tratamento ele se resume a juntar esses pontos de luz. A incidência de iluminação na ponta do nosso nariz, ela coincide com a ponta das cartilagens que a gente tem embaixo da pele. Quando o paciente deseja ter uma ponta mais fininha, o que a gente precisa fazer é pegar esses 2 pontos de luz e trazer um mais próximo do outro. Isso vai fazer com que o paciente ganhe essa ponta mais fina e consiga chegar no resultado desejado, alcance as expectativas. De que forma que a gente faz isso? Então, vejam que aqui nós temos os 2 pontos de luz, inclusive, de um lado existe uma incidência maior de luz do que do outro. Isso pode mostrar também uma certa assimetria que pode ser corrigida durante a rinomodelação. Nós sabemos que ninguém é completamente simétrico, mas a gente consegue buscar equilíbrios e diminuir essas assimetrias. Então, a aplicação ela é realizada na ponta e às vezes é uma única aplicação, às vezes 2 aplicações pertinho uma da outra, e a gente consegue fazer o volume em um ponto específico e mudar a incidência de luz. Dessa forma, como resultado, nós temos os pontos mais próximos um do outro e uma ponta mais fina. Vejam também que o tamanho da luz ali, da incidência de luz, ficaram muito mais próximos um do outro. Aqui tem um caso para vocês verem como é realizado o procedimento.
Então, eu estou primeiro fazendo todo o planejamento. Nesse ponto, eu já tinha conversado com a paciente sobre todas as queixas dela, tudo que ela queria melhorar. Depois, nós realizamos anestesia local, só nos pontinhos de aplicação, e inicio a aplicação. Eu gosto muito de trabalhar com cânulas. A cânula, ela não tem ponta ativa, então dificilmente ela vai perfurar uma artéria e causar alguma complicação. Por isso, eu gosto tanto de trabalhar com ela. E também porque ela tem uma extensão maior que uma agulha, por exemplo, e ela pode, com um ponto de entrada, a gente consegue alcançar mais regiões. Então, acaba sendo um trabalho mais rápido, mais tranquilo e mais seguro. Eu vou pôr uma vez mais aqui para vocês assistirem. Então, nesse caso, eu trabalhei na região do dorso, na região do radix, na região da ponta e também na região de columela, para aumentar o ângulo nasolabial, para deixar o dorso reto, e ela também tinha a giba nasal aparente. Então, aí eu fiz a anestesia. Eu inicio sempre com a região de columela, justamente porque só de aumentar esse ângulo, muitas vezes a gente já melhora muitas coisas na região do dorso. Então, fiz a aplicação. Depois, na região da ponta, eu trabalhei o dorso e criei a ponta do nariz dela, uma ponta mais fininha e mais empinada. E finalizei também com a região do radix, que é para diminuir a giba nasal aparente. E esse foi o resultado da rinomodelação dessa paciente. Um nariz retinho, com a pontinha empinada e tudo certo. Essa também é uma paciente que realiza manutenções anualmente. Então, agora que a gente chegou no resultado final, ela realizou, eu acredito que 3 sessões para chegar nesse resultado, e agora ela só mantém anualmente esse resultado. Então, não necessariamente a gente precisa colocar a mesma quantidade de produto da primeira vez, a gente só vai mantendo. Então, é uma manutenção mesmo. Uma vez por ano, a gente realiza o procedimento e ela se mantém assim até o ano seguinte. Uma coisa muito importante também. Deixa eu colocar aqui para a gente desenhar. Então, deixa eu pegar um paciente aqui para a gente desenhar. Essa paciente. Vejam que aqui a gente tem o antes e depois dela. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando o paciente tem o ângulo nasolabial fechado e deseja levantar a ponta desse nariz, é possível. Ok, nós vamos fazer o planejamento, seja com ácido hialurônico ou associando ácido hialurônico com fios, independente disso. O que a gente precisa levar em consideração também é a projeção do lábio superior. Por quê? Se o paciente tem esse ângulo mais fechado, mas não tem projeção no lábio superior, no momento que a gente levantar essa ponta, a gente vai abrir muito esse ângulo. E, na verdade, o que vai faltar aí depois é a projeção do lábio. Então, ele vai ter indicação para fazer uma projeção labial e deixar equilibrado. Agora, se o paciente, vamos pensar aqui num paciente masculino, aqui. Se o paciente tem já um nariz mais reto, vamos supor que o ângulo tivesse aqui, e ele não quisesse levantar o ângulo nasolabial, tudo bem,
A gente manteria a referência, porque o lábio não tem projeção. Então, são duas regiões que precisam ser analisadas juntas. Se a gente tem um nariz que está reto, ele não está levantado, ele está retinho. Vamos voltar aqui. Então, um nariz que está retinho aqui. E o lábio, ele não tem projeção, ele está reto também. A gente tem uma angulação dentro da referência sem ter um nariz empinado. Agora, se o paciente deseja empinar a ponta do nariz, esse ângulo pode ficar mais aberto do que o indicado. Então, se a gente vai levantar a ponta do nariz, a gente pode planejar também projetar um pouco o lábio e manter a angulação dentro da referência. Seguir mantendo ela dentro da referência ideal. Então, são duas regiões, dois pontos que precisam ser analisados juntos quando a gente deseja ter um equilíbrio completo. Se a gente vai trabalhar com o nariz, a gente pode trabalhar com o nariz, mas é muito importante levar em consideração a projeção do lábio também. Agora, mostrando um pouquinho para vocês do nosso trabalho aqui na clínica. A nossa clínica. Nesse prédio comercial, é um acesso muito fácil, é na Avenida Ibirapuera mesmo. Vocês estão todos convidados a vir aqui conhecer, estar com a gente, passar em consulta. Esse é um nariz que eu gostaria de mostrar para vocês, que é um nariz que necessitou um planejamento um pouco mais avançado. Então, vejam, por mais que o paciente tenha barba aqui, a gente consegue perceber o quanto ele tinha a ponta do nariz caída, o quanto essa ponta era para baixo, e era algo que incomodava muito ele. Esse paciente chegou para fazer a rinomodelação, mas ele também tinha o desejo de realizar um preenchimento labial, porque ele quase não tinha lábio superior, era muito fininho. Pode parecer estranho para algumas pessoas, mas o preenchimento labial ele também é indicado para homens quando existe uma queixa de uma falta de volume ou uma falta de contorno. Existem técnicas que conseguem volumizar o lábio sem feminilizar esse lábio. Então, é muito possível trabalhar em lábios mantendo a forma inicial, só dando um volume, ou até fazendo pequenas alterações, mas algo muito sutil. Por isso que é muito importante sempre trabalhar aos poucos e construir esses resultados. Então, vejam esse paciente que ele tinha a ponta do nariz mais caída, esse ângulo nasolabial ele era mais fechado, e como a gente estava planejando fazer um preenchimento labial, causar um volume no preenchimento labial, principalmente no lábio superior, nós íamos fechar ainda mais esse ângulo. Então, eu vou desenhar aqui para vocês. Vejam. Então, o ângulo nasolabial dele era isso aqui. Em homens, nós deixamos aproximadamente em 90 graus, mais ou menos. Então, seria isso aqui. Porém, com o planejamento, nós projetaríamos ainda mais esse lábio. Então, o que ia acontecer? Esse ângulo ia ficar mais fechado ainda. De projetar o lábio, trazer esse lábio para frente, esse ângulo ficaria mais fechado. Então, foi planejado também uma aplicação no nariz. Então, já que a gente ia trabalhar com o preenchimento labial, nós planejamos também a rinomodelação para levantar novamente esse ângulo. Então, nós íamos fechar pelo preenchimento labial e levantar pela rinomodelação. Esse é o ponto. Manter as referências. Então, ele já precisava abrir o ângulo nasolabial, mas com o preenchimento labial, isso ia ficar
ainda mais fechado. Então, a rinomodelação foi associada para levantar esse nariz e manter esse ângulo aberto. Mas, no caso deste paciente, tinham 2 pontos. O primeiro é que ele tinha pouco espaço para trabalhar, não cabia todo o ácido hialurônico planejado para esse caso. E, segundo lugar, ele tinha a ponta muito caída. Então, nesse caso, nós associamos fios de PDO com o ácido hialurônico e trabalhamos o dorso e também a região da ponta. Agora eu vou mostrar para vocês o depoimento dele com relação ao tratamento. Algo que me incomodava um pouco era a questão do nariz, de perfil, né? Ele era bem pequeno, mas ele era muito achatado, né? A ponta muito caída. Isso me incomodava um pouco em fotos de perfil. Oi, pessoal. Eu sou o Sandro Gomes, sou publicitário, moro aqui em São Paulo. Eu gosto da naturalidade. Eu não queria que ficasse uma coisa tipo, muito artificial, uma coisa que ficasse muito na cara que foi feito e que eu não me reconhecesse nisso. A doutora perguntou realmente qual era o meu objetivo, como eu queria ficar e mostrou quais os caminhos, né? Por isso que eu indico, porque a estrutura da clínica é muito boa e o atendimento e a forma que é pensado o procedimento e a estrutura e o acolhimento, isso também dá um diferencial. Eu acredito que o principal feedback assim, que eu recebi, é a forma como eu passei a me portar com mais segurança. Então, há coisas que eram um problema para mim, tipo, tirar foto espontânea, ou sorrindo mais, ou estando mais livre na foto, isso era uma coisa que era muito tenso, para você ver que mudou realmente, só que mudou de uma forma harmoniosa. Então, eu estou super feliz com o resultado, mas eu ainda quero mais coisas. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous. Então, vejam que o nosso objetivo é entregar aquilo que o paciente busca, aquilo que o paciente espera, de uma forma natural. Se o paciente busca a nossa clínica para fazer algo que não vai entregar um resultado natural, ou que vá contra aquilo que a gente acredita, ou que não esteja alinhado com aquilo que a gente possa entregar, porque da rinomodelação, ela tem limitações, como eu falei para vocês lá no início, é um motivo, é um ponto para a gente não realizar o tratamento. Por isso que essa primeira consulta é tão importante para que a gente consiga alinhar todas as expectativas, saber de fato quais são os resultados que o paciente busca, o que ele espera com o tratamento, o que ele está disposto a fazer, para que a gente possa oferecer para ele o tratamento que mais se encaixa com o que ele está buscando e entregar o melhor resultado. Esse é um caso de um paciente que ficou muito feliz com o resultado e que está querendo fazer mais procedimentos, já nos procurou aí para seguir com o tratamento, mas que o nariz era a principal queixa e foi por onde a gente começou. Esse é um vídeo que nós fizemos para representar a referência que nós temos com relação à França e tudo que nós fizemos aqui na clínica. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous. Que o caminho mais rápido para chegar na França é através da Rejuve. Quando os pacientes chegam aqui, eles realmente se sentem em outro lugar, uma outra dimensão, vamos dizer assim, e que eles realmente se sentem em um lugar completamente diferente. Seu nariz não é grande, é seu queixo que é pequeno. Parece estranho, né? Mas escuta só, quando uma região está mais retraída, como o queixo, tudo ao redor pode parecer desproporcional. Resultado, um nariz que parece maior e fotos de perfil que você evita a todo custo. Eu sei, ninguém merece se sentir assim. Mas e se houvesse uma maneira de equilibrar o seu rosto sem precisar fazer uma cirurgia plástica? Aqui entra o segredo, a perfiloplastia. Com proporção estratégica, podemos harmonizar o seu perfil, dando ao rosto uma nova proporção.
E sabe o que acontece com o seu nariz? Ele parece menor, mais elegante. E tudo isso sem cirurgia. Agora você deve estar se perguntando, mas como isso é feito? É através de um tratamento seguro que utiliza preenchimento com ácido hialurônico, projetando o queixo, empinando e deixando mais reto o seu nariz, além de equilibrar e hidratar os lábios para realçar a harmonia facial. Imagine ver suas fotos de perfil e gostar do que vê. Parece bom demais para ser verdade, mas é exatamente o que você pode alcançar com um simples ajuste. Quer descobrir como realçar a sua beleza natural equilibrando o seu perfil? Agende uma consulta e conheça o poder da verdadeira harmonização facial. Eu coloquei esse vídeo para vocês entendam um pouquinho do que se trata esse equilíbrio completo. Então, o nariz é só uma das regiões que alteram o perfil de um paciente. E que quando a gente busca um resultado mais potencializado, mais completo, nós podemos trabalhar outras regiões também. Muitas vezes a queixa do paciente é em um lugar, mas depois que a gente começa a conversar com o paciente e compreende de fato o que ele quer melhorar, nós percebemos que o problema está em outro lugar. Por isso é tão importante essa consulta e conversar e ouvir o paciente, ouvir o que ele quer melhorar para proporcionar o melhor tratamento para aquele caso. Aqui estão nossos contatos. Se você quiser saber mais, tiver dúvidas, quiser entrar em contato, aí estão todas as formas de nos encontrar, pelo WhatsApp, pelo Instagram, o nosso site também. Esse é o nosso endereço. Nós estamos aqui em Moema, bem ao lado do Shopping Ibirapuera. Lembrando que, para fazer uma rinomodelação, você precisa buscar um profissional da sua confiança. Então, isso é indispensável. E se você quiser vir aqui, conversar com a gente, ter uma consulta, falar do seu caso, falar do que você busca, nós estamos com as portas abertas e você será muito bem-vinda. Por hoje era isso que eu tinha para falar com vocês e eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Até a próxima, pessoal!